Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário aí que vocês vão conseguir assistir essa aula, tá? Então estou postando uma videoaula. Essa aula na realidade eu coloquei na plataforma, mas como eu sei que essa aula ficou pesada para alguns ou não tiveram acesso, eu vou refazer ela, fazer um pouco mais rápida, para entendimento de alguns que não pegaram esse assunto de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Vou falar também sobre a regra da proporcionalidade, tá? Da constante de proporcionalidade também, que a gente não chegou a ver, né? Então, nesse primeiro momento aqui, vou escrever, eu quero também que vocês passem a limpo para o caderno de vocês, não está no livro esse assunto, né? Esse pedaço de assunto, né? O início tá, né? Só que esse que eu vou colocar não está no livro, então eu quero que vocês copiem assim como eu estou fazendo aqui, tá? Então a gente tem grandezas proporcionais, né? O nome é bem claro, proporcionais. Então ela tem alguma proporcionalidade com alguma coisa, né? Já está falando de proporcionalidade quando há o quê? Ela, quando é uma grandeza proporcionais, é quando há uma relação entre as coisas, tá? Então coloca essa observação. Grandeza ela é proporcional quando a relação entre as coisas, ou alguma coisa, né? Bem didático, bem direto, tá? Então, há alguma relação. Então, olha só. Com que esse tipo de relação aí, professor? Então, eu vou colocar alguns exemplos para você identificar melhor essa situação de proporcionalidade, tá? Quando eu saio para algum lugar, né? Que hoje em dia a gente está bastante tecnologia, a gente chama um Uber, né? Vai lá no celular, te chama o Uber, né? Então, eu vou para um Uber para algum local, eu vou ter que sair para algum local, eu vou pagar o Uber, o valor do Uber, né? Quando eu chamo ele, eu tenho que pagar o valor do Uber, de acordo com o quê? De acordo com a distância que eu percorri, né? A distância, é assim que eles fazem o cálculo lá no aplicativo. Então, percebam, tá? O valor do Uber e distância, né? Quando eu entro no Uber, eu tenho que pagar, né? Por exemplo, eu entro pagando zero, quando eu vou pagar, eu pago um valor maior, né? Então aqui tem sempre um aumento. Assim que eu entro, eu tenho um aumento, né? Eu entro no Uber, eu não estou devendo nada, né? Quando eu começo a rodar, eu já vou ter que começar a pagar. Então ele vai sempre aumentar o valor, né? E ele só aumenta o valor quando ele tem o quê? Percorrer uma devida distância, né? Ele percorreu com o carro alguma distância. Então percebam que quando eu entro lá, eu não estou devendo nada. Mas quando eu começo a andar, quando eu percorro uma certa distância, eu tenho que pagar um valor maior. E conforme a distância também for maior. Olha só, aqui aumentou e aqui também aumentou, né? Percebam que aumentou o valor do Uber e conforme aumenta o valor, aumenta a distância que eu estou percorrendo, tá? Então eu percebo que aumenta o aumento. E a gente estudou, né, que quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta de forma igual, percebam, aumentou no mais e aumentou mais. São diretamente proporcionais. Tá? Estou fazendo esses exemplos bem práticos para você visualizar como é que ele é direto e como é que ele é inverso. Eu sei que muitos já entenderam, eu estou fazendo bem didático, eu quero para os outros alunos que não assistiram as minhas aulas anteriores pegarem esse assunto aqui. Tá? Vocês vão precisar muito dessa proporcionalidade, dessas regrinhas aí que a gente vai fazer de proporcionalidade, tá? Por quê? Porque eu vou usar muito na física, né? O professor de física vai usar muito grandezas, né? Vai ter sempre 2 ou 3 grandezas e vocês vão ter que saber fazer o cálculo dessas grandezas, da velocidade, tá? Da distância e assim por diante. Então eu já estou avisando. Tem uma grandeza, né? Que é o valor que eu vou pagar o Uber e a distância que eu percorri. Quando maior a distância eu percorrer, maior o valor do Uber. Percebam, aumentei a distância e aumenta o valor que eu vou pagar. Então, percebam que o aumento de um também há o aumento do outro. Então, elas são diretamente proporcionais, tá? Olha essa aqui, ó. Um exemplo louco aqui. Cadeira e camisa. Eu percebo que cadeira com camisa não tem nada a ver, né? Uma cadeira, uma camisa, não tem uma regra de proporcionalidade aqui. Tenho 2 coisas distintas, né? Coisas que eu coloquei aqui, tenho 2 coisas distintas, porém eu não tenho uma proporcionalidade, né? Eu não tenho um aumento de um aumento de outro, ou o aumento de um e a diminuição de outro.
Aqui está me dizendo que é cadeira e camisa, né? Então isso aqui não tem nada a ver com proporcionalidade, tá? Só para vocês entenderem melhor. Isso daqui eu coloquei meramente para você verificar. Cadeira e camisa, tá? Não quer me dizer nada, não está aumentando, não está diminuindo, tá? Colocou um exemplo só para você entender que isso aqui não tem nada a ver com o nosso estudo de proporcionalidade. Agora percebo, academia, quando eu quero ir malhar lá, né? Vou lá na academia dar uma malhada, e quando eu vou lá na academia, o que eu busco? Músculos, né? Músculos, né? Eu busco os músculos lá, né? Quanto mais eu malho, percebo, quanto mais eu vou malhar, quanto mais eu faço lá a minha malhação, mais músculos eu vou ter. Olha só, quanto mais eu vou à academia malhar, mais músculos eu vou ter. Ou seja, eu percebo que eu tenho grandezas diferentes, né? Alguma coisa diferente da outra, e uma está diretamente ligada à outra, porque quanto mais eu malho, mais músculos eu vou alcançar. Então uma está aumentando e a outra está aumentando. Então isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, tá? O aumento de uma também é relacionado com o aumento de outra, ou o crescimento, como vocês entenderem. Estou quase entendendo, professor, claro, calma que a gente vai entender. O trabalho, né, no nosso dia a dia, os pais de vocês que trabalham, e dinheiro, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, lógico. Se eu trabalho pouco, eu vou ganhar pouco dinheiro. Mas se eu trabalho muito, né? Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu vou ter. Mas aqui eu posso também trabalhar menos, e se eu trabalhei menos, eu vou ter o quê? Menos dinheiro. Então percebam que elas estão aumentando junto e também diminuindo junto. Então quando acontece isso de uma aumentar e a outra também aumentar, elas são diretamente proporcionais. Mas tu percebe que também quando uma diminui e a outra também diminui na mesma proporção, elas também são diretamente proporcionais. Por mais que ela diminua, ó, ela está diminuindo. Então ela também é uma grandeza diretamente proporcional, porque ela diminui e diminui. Isso aqui embaixo, quando eu trabalho pouco e ganho pouco dinheiro. Mas se eu trabalhar muito, com certeza eu vou ganhar muito dinheiro, tá? Tranquilo? Tá dando para entender? Percebam. Agora olha só essa aqui, ó. Desconto, né? Versus o valor. Então eu vou numa loja e peço lá pro vendedor um desconto maior, né? Eu quero um desconto maior. Então, quanto maior o meu desconto, quanto mais desconto eu pedir pro gerente ou pro vendedor, menor o valor que eu vou pagar. Vocês concordam comigo? Eu estou querendo uma televisão lá, ela custa R$1.000, por exemplo. Eu peço um desconto. Aí a televisão vai sair a R$800, vou ter R$200 de desconto. Então, quando eu tenho um desconto maior, tenho um desconto de R$200, a televisão lá não vai sair mais cara, ela vai sair o quê? Mais barata. Então, ela vai ter um valor menor. Maior desconto, menor valor. Então, eu percebo que um está aumentando e o outro está diminuindo. Aí tu entende o que é uma grandeza inversamente proporcional, quando uma aumenta e a outra diminui, tá? Na mesma proporção, tá? Uma aumenta e a outra diminui. Percebam que ela vai aumentar e diminuir na mesma proporcionalidade. Então, eu vejo que são sinais opostos, são inversos. Daí vem a proporcionalidade inversa, né? Quando ela é direta, ela tem sinais iguais. Quando ela é inversa, ela tem sinais o quê? Diferentes, tá? É isso que eu quero que tu entenda aí de grandezas diretamente, né, quando ela tem sinais iguais, e inversamente ela tem sinais diferentes. Tranquilo? De boa? Deu para entender os exemplos? Agora bora diretamente para o que a gente quer. São as grandezas diretamente proporcionais, que a gente estava falando. Tá? Diretamente proporcionais. Quando é que ela ocorre? Quando aí você coloca lá essa informação. Quando há relação entre as grandezas e o aumento simultâneo
simultâneo das duas grandezas. Das duas grandezas. Como simultâneo, professor? Quando aumenta uma, a outra também aumenta. Quando diminui uma, a outra também diminui. Os exemplos que eu acabei de dar. Quando aumenta uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Quando diminui uma, a outra também diminui na mesma proporção, tá? Fica a dica aí. Um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem melhor. Olha só, 2 kg de laranja, anotem aí. 2 kg de laranja custam R$3. Qual? Desculpa, qual o valor de 5 quilos? Tá? Então, eu já sei que 2 kg de laranja ele custa R$3. Então, quanto custa 5 quilos? Preste atenção comigo. Se 2 quilos de laranja ele custa R$3, vou colocar aqui do lado. Para mim verificar 5 quilos, eu poderia fazer uma regrinha de 3. Mas percebam comigo, se eu sei que 2 quilos custam 3, aí eu vou buscar quanto custa cada quilo. 1 quilo vai custar 1,50. Concordam comigo? Aí fica fácil. Se eu sei quanto vale cada quilo, ele quer saber 5. Então eu vou pegar esse valor de 1 quilo e multiplicar por 5, que fica mais fácil de eu achar. 1,50 vezes 5, né, como a gente faz. Esquece por enquanto as vírgulas e faz direto. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5 é 25, fica 5 e vai 2. 5 vezes 1 dá 5, com 2 que foi dá 7. Professor, dá 750? Não. Eu tenho depois da vírgula duas casas decimais, então eu venho contar aqui, ó. 1, 2, então a vírgula vai ficar bem aqui, tá? Eu sempre vou contar, depois que eu fizer o cálculo da multiplicação, quantas casas decimais eu tenho após a vírgula e vou acrescentar a vírgula no meu resultado aqui embaixo, tá? Percebam que deu 750, mas eu tenho duas casas decimais, tá aqui, ó, 1, 2, então a vírgula vem aonde? Bem aqui. Então o preço de 5 quilos de laranja é o que? R$7,50, percebam, tá? Bem tranquilo. É desse jeito que a gente vai fazer os cálculos. Falou em proporcionalidade, cada valor é proporcional ao valor que ele me deu. A laranja custa R$3, 2 quilos. Então 1 quilo custa 1,50. E 5 quilos custa quantos? É dessa forma que a gente vai descobrir essas incógnitas, esses valores, tá? Segundo, mais um exemplo desse aqui. Um automóvel, anotem aí, por favor. Um automóvel percorre 350 quilômetros em 5 horas. Olha só, em 5 horas. Mantendo esse ritmo, em 8 horas, percorrerá, alguns já fizeram, né, esse cálculo, aí tracinho, quilômetros. Então, olha o que ele quer, um automóvel percorre 350 km em 5 horas, mantendo esse ritmo, em 8 horas ele percorrerá quantos quilômetros? Né? Ele quer saber o cálculo de quantos quilômetros. Então, ele vai, alguns já fizeram, porque eu já postei, mas muitos não assistiram, né? Então eu estou fazendo de novo, mais detalhado, com mais calma, que é justamente para você que não assistiu, que não entendeu, entender melhor esse assunto, para não ir com dúvida para o 9º ano, que a gente vai usar muito essas proporcionalidades, as regras de 3, tá? Então tu percebe comigo, vou fazer bem aqui do lado, ó, o cálculo, para ficar melhor, bem aqui, ó. Então olha, em 5 horas, vou colocar bem aqui, ele percorreu 350 quilômetros, tá? Então olha só, eu sempre vou trazer para minha unidade, né? Aqui tinha 2 quilos, 1 quilo, então 5 horas 350. Então em 1 hora, quantos quilômetros ele percorreu? Então eu vou pegar esse valor de 350 e dividir por 5, né? Então 350 dividido por 5 dá 70. Então 70 km. Em 1 hora ele percorreu 70 km. Aí fica fácil, porque eu sei que em cada hora ele percorrendo 70 km, eu venho aqui e vou pegar o valor de 70 e multiplicar por 8.
70 vezes 8, ou 7 vezes 8 dá 56. E tem um zero aqui, coloco aqui. Então ele vai percorrer 560 quilômetros. Tá? Tranquilo? É bem tranquilo, não tem o que a gente errar aqui. Então a gente percebe que há um aumento e a diminuição do valor. Nesse caso aqui eles estão aumentando o tempo, aumenta a quilometragem. Entenderam o que eu quero que vocês aqui? Aumentei o quilo, aumentou o preço. Aumentei a hora que eu percorri lá, o percurso que eu fiz lá, e aumentou a quilometragem. Tá? Então aumentou um e aumentou o outro. Então isso eu estou falando de proporcionalidade diretamente proporcional. Vamos lá, para não ficar muito longo o vídeo. Vou falar de grandeza inversamente, rapidinho. Grandeza inversamente proporcional. Proporcional aqui, tá? Só para não ficar muito longo. Então, quando é aquela uma grandeza proporcional? Quando, coloquem aí, quando uma grandeza aumenta, quando uma grandeza aumenta e a outra o que? Obrigatoriamente, o que acontece com a outra? Isso aí, obrigatoriamente diminui. Quem respondeu aí acertou. Se um aumento, eu acabei de falar que quando tem um aumento de uma grandeza, a outra obrigatoriamente vai o quê? Diminuir, tá? Então olha só, vamos partir para o exemplo para ficar mais fácil de entender. Tá, um carro andando, olha só, anotem aí. Um carro andando a 100 km por hora, tá? 100 km por hora. Faz um trajeto em 2 horas. Faz um trajeto em 2 horas. Para fazer o mesmo percurso, a velocidade de 50 km por hora. E o tempo que ele gastará, será de, aí tracinho, horas. Então ele quer saber quantas horas ele vai gastar. Preste atenção, eu tenho duas grandezas, que é a velocidade e o tempo, né? Então, quando ele diz que ele faz 100 km com a velocidade de 100, ele faz o tempo de 2 horas, né? 2 horas. Quando ele diminui a velocidade, ele quer saber o tempo que ele vai fazer. Então preste atenção comigo, o raciocínio é esse. 100 km, 2 horas. Diminuiu aqui, ó. Teve uma diminuição aqui, ó. Ele diminuiu a velocidade, se você concorda comigo, eu fiz em 2 horas um percurso a 100 km. Imagina comigo que eu vou mais devagar. Eu gasto daqui para o Porto Grande, um exemplo, 1h30. Com 100 km eu gasto 1h30. Se eu diminuir a velocidade, com certeza eu vou demorar mais tempo para chegar aonde eu quero. Então, diminuindo a velocidade, há um aumento no meu tempo. Diminuir, ó, foi para 50, então o meu tempo vai aumentar. Ele vai aumentar, tá? O tempo ele vai aumentar. Como é que eu faço isso aqui? Essa interrogação seria o X da questão, né? Falando em proporcionalidade, ficaria assim, ó, 100 sobre 50. Isso daqui é igual a 2 sobre o X, né? Que é o cara que eu quero achar. Quando eu falo de situações inversamente proporcionais, né? Quando eu quero fazer essa lógica da proporcionalidade aqui, ele diz que tem um aumento da hora. Então, tu percebe que se eu multiplicar cruzado aqui, ó,
Se eu multiplicar cruzado aqui vai dar zebra. Então toda vez que eu tiver inversamente proporcionais, eu nunca vou multiplicar cruzado, como é direto. Direto eu pego e multiplico cruzado. Quando a grandeza for inversa, eu não multiplico cruzado, eu multiplico reto. Esse vezes esse e esse vezes esse. Tranquilo? Sempre vai ser assim, professor, sempre. Eu faço a razão, que é a divisão entre as duas grandezas, e não multiplico cruzado, como é a regrinha da proporcionalidade. Eu multiplico reto. Esse aqui vezes esse e esse aqui vezes esse. Ou seja, 2 vezes 100 é igual a 50 vezes o x, que é o cara que eu quero. Então vai ficar 200 igual a 50x. Como eu quero o valor de x, vou deixar o 200 paradinho aqui, ó, vai ficar 200. E o 50 que está multiplicando passa para cá o quê? Dividindo. Então olha só, corta, corta, 20 dividido para 5 dá 4. Ou seja, achei o valor de x. Se aqui era 2, agora é 4. Então ele vai gastar, com uma quilometragem menor, 4 horas de tempo para chegar. Percebe que ele diminuiu pela metade a velocidade. Se eu tivesse um raciocínio melhor, o que eu ia entender? Eu diminuí pela metade. Se eu dividir por 2 aqui, olha só, eu dividi por 2, concorda comigo? Como ela é inversa, então eu teria que pegar aqui, para me achar essa outra grandeza, multiplicar por 2, que é o que eu já falei para vocês. O que eu fizer num lado, eu faço o inverso no outro, e não aumento. Olha, dividir por 2, como é inversamente proporcional, eu vou multiplicar por 2. Então eu já acharia direto 4 aqui. Nem precisaria fazer essa regrinha aqui. Para facilitar o entendimento de vocês, eu fiz a resolução. Mas pensando melhor, eu percebo que eu diminui pela metade, né? Eu dividi por 2, 100 deu 50. Se eu dividir de um lado, do outro, como está aumentando, eu tenho que multiplicar. Se aqui estivesse aumentando e fosse inversamente, aqui teria que dividir e assim sucessivamente, né? Vai depender muito do que eu estiver analisando, tá? Percebam que é bem fácil, não tem muita dor de cabeça. Olha o segundo exemplo, para você entender melhor, para tirar dúvida. Duas pessoas fazem um muro, olha só. Fica um pouquinho longo, mas vai dar. Fazem um muro em 10 dias. Isso daqui são questões que caem em concurso. Vocês já estão estudando justamente para você ter uma base. Vocês vão fazer física para o ano. E física ele depende dessa estrutura aqui para você resolver. Regras de 3. Tá? Como é que se resolve? Se a grandeza for diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Se ela for inversamente, eu multiplico reto. Tudo isso são regras da matemática que você vai usar lá na física. Tá? Então, olha só. Duas pessoas fazem um muro em 10 dias. Ponto. 5 pessoas farão o mesmo serviço em quantos dias, né? Quantos dias? Quantos dias ela vai fazer o mesmo serviço? Então preste atenção, vou dizer que a primeira grandeza são as pessoas, né? Que fizeram o serviço, e a segunda grandeza é o tempo, sempre com tempo. Quando eu meto o tempo no jogo, eu sempre vou ter algo inverso, tá? Já lá de cabeça. Então duas pessoas eles fazem em 10 dias, né? Duas pessoas fazem em 10 dias. Eu aumentei o número de pessoas, foi para 5 pessoas, né? E quanto tempo eu vou gastar? Percebam que eu aumentei, agora não diminuí, eu aumentei o número de pessoas. Daqui para cá eu tive um aumento. Então se eu aumentei daqui, com certeza eu tenho mais pessoas para fazer o mesmo serviço. Se duas pessoas fizerem 10 dias, 5 pessoas vão fazer o quê? Em menos dia. Então vai ser menos aqui. Concorda comigo? Eu aumentei o número de pessoas, o trabalho vai ser em ritmo mais acelerado. Então vai diminuir o meu tempo. Vai diminuir o meu tempo. Então preste atenção. Se eu sei que duas pessoas fizeram em 10 dias, uma pessoa só, ela faz, né, tudo em quantos dias? Se eu dividir por 2 aqui, eu multiplico aqui. Uma pessoa vai fazer em 20 dias. Concordam comigo? Duas fazem em 10, eu vou tirar uma pessoa, vai aumentar o serviço. Então 20 dias para ela. Tranquilo? Deu para entender o que eu fiz aqui? Então cada pessoa faz o serviço em 20 dias. Se eu for determinar isso, eu peguei a parte unitária. Duas pessoas fazem em 10. Mas vamos ver se eu fizer uma pessoa só.
uma pessoa só vai dobrar, né, o serviço. Então, se eu dobrei aqui, eu dividi por 2 aqui, para chegar aqui, eu tive que dividir por 2, concordo? Se eu divido de um lado, do outro, com certeza eu vou fazer o que? Multiplicar para me achar. Aí fica fácil. Se ele aumentou aqui para 5 pessoas, e eu sei que cada dia, cada 20 dias uma pessoa constrói esse muro, então eu vou pegar os 20 dias, né, os 20 dias e dividir pelas quantidades de pessoas, né, que são 5 agora. Então 20 dividido por 5 dá 4. Então 5 pessoas vão fazer o mesmo serviço, o mesmo muro em 4 dias. Percebam que eu tenho duas grandezas. Eu tenho aqui em cima o dia e embaixo as pessoas. Eu não vou dividir dias por dias, porque aí eu não vou chegar ao que eu quero. Vou ter sempre duas grandezas diferentes. Nesse caso aqui eu tenho dias por 5 pessoas. Professor, de onde veio 20? Veio daqui. Dessa minha regra aqui, ó. 2 pessoas fazem o muro em 10 dias. Percebam, em 10 dias eu faço o muro. Como eu estou sabendo que é inversa, então eu vou dividir por 2 para me saber quanto uma pessoa só constrói esse muro. Eu dividi por 2 o 2, 2 dividido para 2 dá 1, uma pessoa. Se eu dividir de um lado e eu sei que ela é inversa, olha só, a jogada é essa. Eu sei que ela é inversa, então do outro lado eu vou multiplicar. Se eu dividir aqui por 2, do outro é inversa, então eu vou multiplicar. 10 vezes 2 dá 20. Então eu sei que cada pessoa faz o muro em 20 dias. Então 20 dias é uma pessoa só. Então 5 pessoas vão fazer quanto? Em quantos dias? Em 4 dias, né? Eu pego 20, que é a unidade que cada pessoa faz, e divido pelas 5 pessoas que eu quero que vão construir o mesmo muro. Então dá 4 dias. Tá? 4 dias. Tá? Bem simples, bem tranquilo. Espero que todos estejam entendendo aí. Então a regra de proporcionalidade é clara para a gente finalizar. A nossa regra de proporcionalidade. Tá? Notem aí. Expliquei para vocês que eu tenho uma regrinha. Eu tenho A sobre B. E aqui eu tenho o valor de uma constante. O que é essa constante? É a constante de proporcionalidade. Tá? Eu tenho uma constante na divisão e também tenho uma constante na multiplicação. Tá? Quando é que eu multiplico quando ela é inversamente e eu divido quando ela é diretamente. Então, eu tenho um joguinho aqui, né? O segredo está aqui. Preste atenção. Quando ela for diretamente proporcional, está aqui, ó, dp diretamente proporcional, você vai dizer que essa constante é igual a A sobre B. Ou seja, o aumento de um acontece também com o aumento de outro. Ou a diminuição de um acontece com a diminuição do outro. Por isso que ela é diretamente proporcional. Olha o exemplo aqui embaixo, aqui do ladinho dele. O exemplo dele. Quando a minha constante aqui for 2, olha, essa constante de proporcionalidade aqui for 2, né? Quando eu tiver aqui 2, olha só, eu tenho 2, né? Então, já sei que o valor aqui vai dar 2. Então, eu tenho que achar dois valores para que um dividido pelo outro dê 2, né? A constante é essa. Então, percebam que 4 dividido para 2 vai dar 2. Se eu te dei a constante, eu tenho que achar a razão, ou seja, a divisão. Se eu achei a constante, eu tenho que achar a razão. Então, 4 dividido para 2 vai dar 2. Aí eu vou montando as razões, né, que são iguais, porque aumento 2 vezes em cima, aumento 2 vezes embaixo. Se elas são diretamente, o que eu fizer em cima também vai acontecer embaixo. Então, 8 dividido para 4 também vai dar 2. Então, eu vou achando outras frações, né, que são também correspondentes ao valor da minha constante. Eu multiplico aqui por 8. Por 8 vai dar 64 e por 8 vai dar 32. Então, 64 por 32 também vai dar 2 e assim sucessivamente eu vou encontrando várias outras razões ou várias outras frações para minha constante de proporcionalidade. Quando eu falar de inversamente proporcional, olha, IP, tá? Grandeza inversamente proporcional, estou falando de que uma constante ela é igual à multiplicação desse A e B, desses dois valores. Preste atenção, se eu digo que a minha constante ela é igual a 64, né? Ela é igual a 64. Então eu tenho que achar dois valores que seja 64 o resultado. Tá? Eu tenho que achar dois valores para A e B que o resultado dê a constante.
Olha só, 32 vezes 2 dá 64. Aí tu percebe que inversamente uma diminui e a outra aumenta. Como assim? Uma aumenta e a outra diminui. Percebam comigo. Olha o que vai acontecer. Vou pegar outra aqui, 64. Quando eu dividir por 2 aqui, ó, vou dividir por 2 aqui. Quando eu divido 32 dividido para 2, dá 16. Se eu dividir aqui, para que dê 64 aqui, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Então, quando eu multiplicar por 2, eu vou ter o quê? 4. 16 vezes 4 também dá 64. E assim eu vou fazendo a minha regrinha da proporcionalidade inversa. Perceba que uma diminui e a outra aumenta. Tranquilo? Uma diminui e a outra aumenta. Se eu dividir de novo por 2 aqui, ó, vou dividir de novo para 2 aqui, dividir para 2, vai dar 8. Se eu diminuir aqui, automaticamente esse outro lado eu tenho que aumentar, multiplicar por 2, que vai dar 8. 8 vezes 8 dá 64 e assim por diante. Percebam que tem sempre a diminuição de um lado e o aumento de outro. Eu espero que todos tenham entendido isso aí. Todos tenham entendido, porque eu vou colocar daqui a pouco uma atividade do livro, né? Vou verificar aqui no meu livro aqui com vocês. Acho que a gente já fez quase todas as atividades já de proporcionalidade, para a gente conseguir resolver alguma coisinha que tem de proporcionalidade aí. Mas fora isso, eu espero que todos tenham conseguido, todos estejam bem, fora o calor e esses transtornos de energia, tá? Acho que essa semana ainda, antes de finalizar, a gente tem mais um vídeo aula aí para dar início já ao nosso novo assunto, tá? Qualquer dúvida, entre em contato pelo meu PV, tá? No mais, obrigado, espero que todos assistam, deem o okzinho lá para dizer que assistiram, para me confirmar a presença de vocês, tá? No mais, obrigado, tchau!